e chego ao CAP em 2020 para pensar a educação inclusiva, para atuar na perspectiva da pesquisa do ensino e extensão, tendo como principal ideia, porque não tem como pensar a educação inclusiva que não seja no encontro, que não seja no acontecimento, que não seja de modo colaborativo e que não seja de modo atravessado, né, entre nós. Então, o desejo de pensar com, né? Então, para mim, da minha pesquisa, o com tem um sentido muito potente. E aí a gente vai conversar esse sentido ao pensar a interdisciplinaridade, que é o grande a grande questão, né, deste módulo, né? Então, como que nós pensamos as ações interdisciplinares como fazer educativo, inventivo e inclusivo? Mas antes da gente conversar, eu queria dizer de que lugar eu falo, né? Porque tudo isso que eu vivi na minha vida e na minha experiência em Niterói e em Itaboraí, ele ajuda essas experiências me ajudaram a pensar e chegar ao CAP, mas elas não responderam tudo. Elas não respondem tudo, nunca respondem tudo. A experiência é muito importante, né? Mas essa experiência só se dá no acontecimento e no encontro com as pessoas com as quais eu dialogo neste lugar. Então, com os professores, com os técnicos, com as famílias, com as crianças. E essa é a lógica da minha pesquisa no doutorado, que é pensar os processos de constituição das políticas de inclusão no CAP-UFRJ a partir das narrativas autobiográficas dos sujeitos que vivem a política. Então, a minha história, a minha palavra, a minha experiência e a palavra do outro, a experiência do outro que me encontra e que me atravessa, sejam elas famílias, as crianças, os professores com os quais eu divido a minha docência, ela tem um papel fundamental na minha autoformação, na minha formação, na minha transformação e na minha performatividade. Que aquilo que eu faço, eu entendo que é um processo de formação, e aí o que eu invento é performático nesse sentido, né? Atravessado do que eu performo, transformo, informo, construo a partir da minha experiência com os outros. E aí eu escolho trabalhar o meu modo de ser e estar no mundo contando histórias. Então, a primeira questão, a diferença. Em diálogo com a diferença, né? As diferenças todas que existem na escola, sejam elas com relação ao público-alvo da educação especial, nos processos de inclusão que são muito mais amplos do que as crianças com deficiência, todas as interseccionalidades que vivemos na escola, de gênero, raça, religião, todas as questões que perpassam, né, a vida, o transbordamento da escola. Pedro e Tina também nos ajuda a pensar a alteridade. Então, a alteridade radical. O que é a alteridade radical? É porque existe um outro, e a gente conversa, né, com vários autores que vão dizer que a gente se constitui na relação com o outro, e a gente sabe disso, e a gente acredita nisso, mas há um outro em que eu dialogo, eu consigo dialogar, ele é diferente de mim, mas eu consigo me relacionar, perceber, eu consigo dialogar. Mas há um outro radical que muitas vezes eu não consigo dialogar, eu não consigo conversar, eu não consigo compreender. E aí o Scliar vai falar dos desafios da inclusão com esse outro radical, né? Com essa alteridade radical, que é nos colocar disponível a esse outro tão diferente de mim, mas que é direito dele também estar nesse espaço de diálogo e não fora dele, na fronteira, né? Então, que aos sentidos de hospitalidade que Pedro e Tina nos ajuda a pensar? Desse encontro de alteridade radical que não se perguntam o que um pode ou o que o outro é melhor, né? Mas que eles se complementam, eles dialogam, eles conversam. Questões curriculares na escola. O que um sabe mais? O que é saber mais e saber menos na escola? O que é conhecer na escola? Né? O que é saber na escola? Pedro Tina nos ajuda a pensar sobre questões avaliativas, né? Quando a gente coloca num lugar, as crianças, os estudantes, num lugar de comparação. E aí a alteridade radical é pensar as singularidades, os sujeitos e suas potências e potencialidades individualmente,
unicamente, no sentido do sujeito, da pessoa, da sua própria identidade, ipse. Então, nesse sentido, Pedrotina também coloca, porque não há ali uma questão comparativa, mas de complementaridade, né? De hospitalidade. Então, Pedrotina vai nos ajudando a pensar questões curriculares, questões avaliativas na escola, vai nos ajudando a pensar relações, heterorrelações, vai nos ajudando a pensar a questão da inclusão e da interdisciplinaridade. E aí André colocou uma questão que é muito importante. O que dá certo para um pode não dar certo para o outro. E a Helenice falou exatamente, gente, nenhuma criança é igual a outra. A gente pode ter 10 autistas. Eles são completamente diferentes uns dos outros. E quando a Helenice fala, ai, gente, dá vontade de chorar. Sim, muitas vezes dá vontade de chorar, porque a gente quer acertar, e aí não vai, e aí é no encontro, é no acontecimento. E aí a gente faz o quê? O tempo todo perguntas.